Estamos voltando com o nosso programa Contraponto e hoje nós estamos aqui contando com a presença do professor Roberto Oliveira, que é vice-presidente regional da APO Cariri e também um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores no Ceará. Professor Roberto, na realidade eu quero fazer aqui duas perguntas, mas a segunda depende da sua resposta na primeira. Depois daquele tumulto na Assembleia, você acha assim, que a classe dos professores se sente representada dentro da Assembleia? É triste, né? Assim, ou seja, desde quando a gente começou os movimentos, desde a cassação, pegar bem, da cassação do merendeiro de plantão, né? Que foi foi indignação grande, assim, ou seja, aquela truculência dentro da Assembleia Legislativa com os professores, né? Que teve uma repercussão até internacional. Então, ficou a indignação. Quem não estava em greve, voltou novamente para a greve, né? E basta lembrar, assim, o seguinte, dentro daquela casa, que se diz a Casa do Povo, não foi só a primeira vez que reprimiu trabalhadores que chegam até lá, né? Ou seja, quem lembra do Sérgio Benevides, que desviou o dinheiro da merenda escolar, onde nós, do sindicato, a Central Única dos Trabalhadores, né, teve um papel fundamental, importante na cassação daquele sujeito. Começamos quando ele era vereador, né? Era genro do prefeito atual e foi reeleito, certo? Então, foi uma truculência assim, ficou um repúdio, né? Não só de nós, trabalhadores em educação e trabalhadoras, mas do conjunto da sociedade brasileira, certo? E até internacional, certo? De não acatar aquele tipo de truculência. Ou né, seja, a classe não se sente representada dentro da Assembleia hoje. Com certeza, com certeza. Assim, é um desrespeito. Se você vê hoje, a maioria dos deputados não representa, não são professores, né? E até uma cobra de nós. E aí, né? Tasso Araújo, professor Roberto Oliveira, aí eu quero entrar aqui num outro debate. Bom, nós vivemos num país, né, que nós temos liberdade política, todo tipo de liberdade de expressão. E nós vivemos num sistema de governo, né, que é um sistema representativo. Eu tive acesso a uma pesquisa esses dias que ela diz o seguinte: o nível de confiabilidade do povo brasileiro está principalmente em 3 instituições: a família, a imprensa e os professores. Se os professores têm tanta confiança, é uma classe tão forte em termos de formação de opinião, por que os professores ainda se sentem sem representação dentro da política? Ou seja, a gente consegue se organizar para a greve, mas não consegue se organizar para eleger os nossos representantes. Não estaria faltando dentro dos nossos sindicatos essa organização para eleger os nossos representantes, professor? Para evitar essas coisas no futuro, né? Evitar que o professor, que o cidadão vá para lá, saia como saiu sangrando. A gente lutar no campo da política, não falta essa politização meio da classe, não? Eu acredito que sim, também. Por sinal, a nossa confederação, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, desenvolveu uma pesquisa em nível nacional, né, e identificou, colocando os profissionais liberais, né, ou seja, médico, advogado, padre, pastor, ou seja, e o que ganhou com mais credibilidade fomos nós, os professores. Certo? A credibilidade que tem. Agora, digamos, a nossa representação dentro do parlamento brasileiro, ela é muito pífia. Certo? Eu não sei, ou seja, eu defendo a autonomia sindical. Eu acho que sindicato é sindicato, governo é governo, partido é partido e patrão é patrão. Certo? Tem que ter autonomia. Você tem que ter o seu partido. Mas, professor, não pode não ter. Agora, trazer a questão partidária para dentro do sindicato, eu discordo. Pode deixar eu lhe fazer outra pergunta, foi igual o Matos. Por conta da resposta da primeira, a segunda. Mas não choca? A maioria dos dirigentes sindicais da APO, que eu posso estar enganado, ou apoiou ou votou no CID. Não apoiou o Lúcio em 2006. Deixa eu concluir meu pensamento para ver se... Não todos, não todos. Não, a maioria, grande parte. Né? A CUT, né? Os movimentos sindicais e tal. Não choca o governador que teve apoio. Lógico, a CUT não usou a estrutura da CUT. Mas vocês, alguns, não todos, não sei nem se o senhor fez isso, votaram e tal. Isso é um direito. Não estou questionando o direito, estou questionando a seguinte questão: não choca o governador dizer não negocio com o grevista?
Choca. E, por sinal, ele esteve na CUT, está gravado lá, se prontificando com o piso salarial, com atender, valorizar a categoria, certo? E foi complicado. Com relação à questão do voto, nós, maioria dos sindicalistas ligados à educação, votaram no CID para derrotar o projeto do Tasso Gereissati, que recebia a gente com truculência, lá no Palácio, com cachorro, com tudo, e não negociava. Esse governo foi diferente, ele negociou. Só que tem uma assessoria, né, a sua assessoria, que complicou a vida do CID, certo? Ele oxigenou 2 vezes essa greve que não era necessária, certo? Que está aí, ele abriu a negociação, ou seja, o irmão veio, deu uma contribuição muito grande, né, para que a gente pudesse resolver o problema. Está em parte resolvido, nós temos pendência ainda, nós temos a questão da descompressão, que ainda não está resolvido, certo? Ou seja, a questão dos 300 professores que a gente estava na nossa pauta, ele já assinou semana passada agora que vai nomear esses 300 professores para suprir a necessidade dos professores temporários, certo? Que é uma questão complicada no nosso meio, certo? Essa precarização da relação de trabalho, que nessa greve também nós conseguimos uma vitória grande, que foi a equiparação do salário dos professores que estão na ativa com os professores temporários. Foi uma luta grande para nós, uma vitória grande do Sindicato APO. E volto a dizer, em nenhum momento, Tasso e Madison, nós fomos para a mesa de negociação sozinhos, fomos com os companheiros do comando de greve. Isso está tudo registrado em ata. Alguns companheiros colocam, né, que tem divergência, que não estão aí para resolver o problema. Qual era deles? Era só derrotar o sindicato. Coisa de direita, coisa de... Sinal, se você pegar nas redes sociais, aí tem até os skinheads, chamando os professores do interior de comedor de capim, de matuto, porque foram lá agora na Assembleia, certo? E votaram pela questão do retorno à mesa de negociação, não gravejar. Professor, deu para perceber que essa greve teve muito partidarismo. Muito. Deu para perceber, né? Teve gente que não era da categoria no meio da greve? Teve sim, teve lá. Por sinal, na última Assembleia, mas eles rebolaram água, pedra, moeda, rebolou uma moeda, quebrou um dente de um professor que estava em cima na mesa, né? E batemos fotografia e identificamos pessoas infiltradas no meio. Por sinal, alguns ligados ao Partido da Crítica Radical. E lá está o retrato dele lá como se fosse professor. E não foi. Naquela truculência lá da Assembleia Legislativa, tinha muitos que não eram professor. Certo? Na época, lá, e o governo sabe disso, o pessoal tem filmagem e tudo, identifica quem é quem. E, como eu coloquei, antecipar a eleição e trouxeram para dentro do movimento. Tanto o PSDB como os democratas, né, foram para lá, prisionais, algumas cidades do interior, proporam carro, dinheiro para o pessoal vir para cá, para ir para lá, para votar, certo, contra o governo, certo? E o governo também fez a parte dele, né, se colocando com as CRED, mobilizando aquelas pessoas que queriam a continuação da mesa de negociação e foram até lá. Então, os dois lados, eu discordo disso aí, eu acho que é autonomia, o governo nem partido tem que vir para dentro. É a própria categoria que tem que decidir quais são os rumos. Mas isso, para nós, foi uma coisa assim nova, né? A primeira vez que existiu isso no meio, né? Mas nós repudiamos a atitude dos dois lados, principalmente dos núcleos gestores que atenderam à convocação do governador, né, que os núcleos gestores eles fazem o papel dele de cargo de confiança, né, que a gente tem que repensar essa discussão da eleição direta, da gestão democrática nas escolas, né, para que esses gestores possam vir conversar com a gente na hora, discutir a questão da campanha salarial, da decretação do greve e participar da Assembleia. Eles se negam a fazer isso, eles não estão presentes nesse momento e acabam acatando uma decisão de governo, né, das CREDs, para ir até uma Assembleia. Tá entendendo? Mas é importante colocar que só foram professores, certo? Que tinha lá, não houve denúncia de que não houve. Agora, intervir, tanto do ponto de vista partidário, é complicado para o movimento. Qual o cenário, professor, que se monta para 2012 para os professores da rede pública estadual de ensino? Bem, nós temos que refazer, eu acho que o interior ele deu uma resposta muito grande, assim, os professores do interior, onde foram discriminados por aqueles companheiros da capital, né? Eu acho que o sindicato tem mais que ir à base, fazer os cursos de formação. Nós pecamos muito nessa questão da formação do professor, do ponto de vista político. Entra justamente nessa questão política, da participação, de entender que a classe precisa de uma representação forte, né?
Isso também. Eu acho que tem que pautar essas discussões, né, com a gente. Nós temos algumas coisas aqui, deixa eu dar uma pescadinha aqui. Olha, o que nós ganhamos nessa greve, certo? Que nós tivemos de avanço. Nós tivemos a data base, como eu já coloquei, que foi uma coisa assim, dentro, né? Tivemos ganho real, né? Nós temos ganho real, não estamos trabalhando em cima de reajuste, de perda salarial. É aumento real de salário, que vai acima da inflação, tá? Que chega, propôs 15, 7,5 agora e 7 em janeiro, né, que significa um ganho real de 8,5%. Derrotamos a proposta do Fundeb, certo? O Fundeb entrou na mesa de negociação, que a gente pensava que iria ajudar de uma forma, e de repente fez uma proposta pior ainda do que em determinados momentos do que o do governo do Estado, né? Nós conseguimos derrotar. Mantivemos a estrutura de carreira para os professores de nível superior, né, que é a Lei 12.066, né, que é as progressões e as promoções e as progressões. O interstício anual, ele tinha proposto de ser bianual, nós conseguimos garantir. Isso tudo com greve, né, com a proposta de 5% das referências. E a vinculação, como eu já coloquei aqui, que foi fundamental, a vinculação dos 77%, que é 80%, de toda a arrecadação, de toda a tributação fiscal, que a receita própria que o governo arrecada vai incidir. Então, isso não deixa de ser uma repercussão na carreira, que vai depender da arrecadação, certo? 80% em cima de quanto, e isso vai para o magistério. Então, para nós vemos isso como um ganho para a categoria, né? E a manutenção da regência de classe, né, de 10%, né, e 20% e 40% para mestre e para doutor. E a implementação de um terço, né, que também foi a questão de um terço, né, de hora extra à classe, que foi uma vitória nossa também, né, que foi também uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que em 2012, né, a proposta nossa é que em 2012 já as escolas já implementam essa questão do terço. E o concurso público para 2012, ele até tinha solicitado numa mesa de negociação de que só ia implementar o terço após ser chamado todos os professores, propôs para o segundo semestre de 2012, e nós nos colocamos que tinha condições daqui até lá, eles implantar ainda em 2012, no primeiro semestre. Professor, só aqui, interrompendo até porque o nosso tempo já está bem avançado, e Tasso também ainda tem uma pergunta ali, queria que você respondesse bem rápido. Você citou aí várias conquistas, né? Inclusive ela ganho real dos salários. E a gente viu recentemente na imprensa que a categoria está ameaçando greve de novo. Bem rápido, qual seria a reivindicação dessa vez? Bem, nós temos as pendências, como eu já coloquei aqui, vou recolocar novamente, que é o salário inicial do professor, certo? Que é 60% ainda aquém do que a gente estava reivindicando, tá? Isso aí fica agora para a campanha salarial 2012. E a descompressão que eu já coloquei, debater ainda mais com precisão a questão, já que não está em lei, mas o governo diz que tinha condição de abrir o canal de negociação, que é a questão da repercussão do piso na carreira, certo? Que foi desde quando nós, na década de 80, que nós começamos a construir a questão do plano de carreira, e a gente sempre colocava a questão da repercussão, certo? E isso ele não conseguiu fazer essa discussão, certo? E já assegurar também o projeto de lei a perenidade das conquistas, certo? Ou seja, o que ele propõe aí até 2014 e depois de 2014, certo? O que viria a ser. Né? E por último, a nomeação dos professores, que nós já está sendo chamado agora. Então, tem perspectiva sim, ou seja, tem gente que gastou todo o gás aí, achando que a greve, né? Mas o pessoal, entrou muita gente nova no movimento, aliás, na nossa categoria, né? Que veio com todo o pique, achando que se ou morria, ou conseguia tudo agora ou nada, que alguns dirigentes já passavam isso para eles, né? Professor Roberto Oliveira, vice-presidente regional da APIOC Cariri, muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto, seus esclarecimentos. E só para dizer uma coisa, eu fiz a pergunta à APIOC se vendeu, porque foi o que a gente ouviu muito, né, Matos? Muito, dentro da própria categoria. Né, dentro da própria categoria, eu até contei a história, um tio meu é professor em Fortaleza, professor de carreira do estado, do município, e eu conversando com ele, a última vez que eu estive em Fortaleza, ele disse isso desse jeito. Não, pior que se vendeu. Mas era ficou importante, aquela impressão. Colocar que em nenhum momento nós fomos à mesa de negociação. Eu quero desafio, quem quiser dizer, só eles foram sozinhos. Todas foram, por sinal, da base, 28 professores, eles revezavam com a gente. Mas, Tasso, esse é justamente o papel do contraponto, né? Fazer a gente não deixar dúvidas,
né? No ar. Pairando. Então, Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição com o Sindicato Tapioca, à medida que vocês vierem ter outra coisa, para que a gente possa fluir o debate aqui. Obrigado. bom, agradecer também ao professor e dizer que você pode assistir esse programa lá no nosso site, www.contrapontocariri.com.br. E no mais, só agradecer a sua audiência e até amanhã. Até amanhã, se Deus